Santo Antônio de Pemba caminhou 7 anos à procura de um mano, mas até que encontrou. Vejam, reparem nessa teia. Não há um furinho sequer. E tinha aquele programa daquele homem bonzinho que dá as coisas pros outros. A sala ficava assim de gente, olha. O fogo não fez nada pra mim. Ah, é? Então vou chamar o boi pra te beber. É bom que só sobra os respingos. Ô boi, cê bebe a água pra água apagar o fogo, pro fogo peguei o machado cortar o toco, pro toco devolver os vasos de milho. Chorava a infanta, chorava na porta da camarinha. A gente tem uma inspiração muito maior do que nós. Pessoas que vieram muito antes e nós escolhemos uma delas para homenagear e para simbolizar toda uma trilha de velas acesas na subida da montanha. Essa pessoa se chama Maria Amélia Pereira. Saramago define a jangada de pedra como uma criança. Uma criança que ruma para o sul como quem ruma para um parto, para uma nova vida, para um renascimento. Ele é o humano que é natural, ele é o divino que sorri e que brinca. E essa criança tão humana que é divina está sempre comigo. Essa é minha cotidiana vida de poeta. E é por isso que eu sou poeta sempre e que o meu mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. Porque a jangada de pedra de que o Saramago nos fala é justamente a já referida Península Ibérica. Após se desprender da Europa, a Península Ibérica experienciou o impensável, pôde repensar-se fundamentalmente em todos os níveis. À viagem externa correspondeu uma outra viagem interna, um reencontro dela, Ibéria, em sentido pleno, consigo mesma. E sabes o que é que eu faço todas as noites? Antes de adormecer, cruzo os meus braços, canto uma canção e depois adormeço. E os outros idosos diziam, é verdade, ela todas as noites canta esta lenga-lenga. E eu perguntei, muito arrepiado, lágrima ao canto do olho, e disse, Dona Maria, mas porquê é que faz isso? E ela disse, porque todas as noites, se não embalar a criança que ficou dentro de mim, eu nunca adormeço. Ilé Ifá de babá timbaô, é de borerê de babá timbaô, oruaíaú, babá era. Quando eu entrei nesta casa, naquele portão, eu senti uma energia muito forte. Babá, quenhenhe, ilé jibu, ilé ivane, babá, timbaô, é de borerê, de babá, timbaô, oruaí. Então é o seguinte, gente, olha só, essa brincadeira chama casa, morador e terremoto, tá? Pois, terremoto. Maravilha, gente.
E esse grupo aqui, ó, pequenininho, vai escutar, presta atenção, esse grupo é o que vai escutar a parte mais saborosa da história, porque vocês vão escutar os sabores, os gostos dessa história. Vocês aqui vão escutar todos os barulhos da história que não são palavras. Todos. Da pastora que passeava lá no pomar, por isso que me chamavam de da pastora porom pom pom. A boca, que há muito tempo não falava, arremedou. Vixe! Oh, doce gostoso, me dá um tiquinho. Passou uns dias, chegou o dia do casamento do seu onça com a dona Girafa. E no dia do casamento, assim, já quase na hora do casamento, a notícia que correu na mata era que o coelho estava doente. O coelho estava numa doença que não aguentava nem andar. Un equinoccio, un home morto ali, un home morto. Que vamos facer? Pasáballes a bebedeira inmediatamente e aquela xuventude que non rezaran toda a vida sumáronse as mulleres a rezar. Venga na llama, Cabo Verde mobala neurara, Guarave Kumalalma, Brasil mobalo, Portugal mobala nensu, África mansalu. Guiné e Cabo Verde, dois países unidos pela mesma história. Galissa, da Guiné, e eu, Zenaida, de Cabo Verde. Que arco-íris bonito. Nossa, muito bonito o arco-íris. Dia 7, o que foi? Digas, filha. As sereias? Minha as sereias filha chegaram? linda, Ai, meu Deus. Por que tardaste na fontana fria? Tenho amores, tenho amores. Digas, filha, minha filha amada, por que tardaste na fria fontana? Tenho amores, tenho amor. O dono da venda, todo animado. A cidade inteira, o prefeito, que era amigo do dono da venda, o juiz, que era amigo do dono da venda, e todo mundo lá. Menos o advogado misterioso. E Brozogó lá, desesperado. Todos nós, temos buracos dentro de nós. Diante desses buracos, o Wolfgang Iser fala, nós fazemos ficção. Então talvez há uma origem de toda a literatura, de todos os mitos, de tudo isso, por outro caminho, né? É o nosso espanto diante da vida, é a nossa dúvida diante da vida. É muito incrível perceber como a linguagem é a ponte entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Pois o ser vai e vem. Tiñamos moitas coletáneas de cantigas orais dende o século XIX, mas non de contos. Desaparecendo nas águas, ele ainda amaldiçoou os dois e disse: vocês não vão se casar agora. Não, gente, não dá corda pra miota, não. Não dá corda pra miota, não, é sério. Ó, vocês querem que a miota... Gente, por favor, dá um jeito de eu ir embora. Aqui tem que mais calor. As pessoas não entendem que a gente tem que proporcionar esses momentos em sala de aula para as crianças poderem trocar e tirar os medos reais delas, que estão dentro delas. E a partir do personagem elas conseguem usar aquilo para poder verbalizar. Eu acho que faz falta também ter um olhar de que ali tem um ser humano que tem a sua cultura por trás, independente se ele tem 2 anos, 3 anos, não importa. Meu cachimbo era de ouro, de samurai. Olha o camarada.
comecei a remar. Não conheço a fundo o rumo, mas de quando em quando aprumo para nunca naufragar. Ainda que contra a corrente eu precise navegar, continuarei a andar ilhas com histórias para contar, feito uma moça cigana que nunca se desengana, se houver quem acreditar. A nossa poesia de cordel, ela é profundamente enraizada em toda uma tradição poética. São temas que lidam com culturas variadas. A gente tem um conjunto de culturas que estão o tempo inteiro em diálogo e que são permeáveis entre si. E o cordel é um sonho coletivo, ainda que algumas coisas tenham que acontecer. A península prosseguiu um tanto mais sua navegação no rumo do Atlântico Sul, devagar, e daí parou. Parou como ser renovado que viajando se transformou, como criança, simbólica criança que deu uma cambalhota, subvertendo o espaço-tempo e que de pé, na vertical, acabara de renascer. Vamos dormir à beira do lago onde andar eu vi, indo às aves, meu amigo. Então a minha corporeidade, os meus desejos vem também de uma resposta e de relações com a corporeidade das plantas, dos animais, né? das criaturas. É uma inserção, né? Nesse universo. E que nas crianças é brinquedo, é brincadeira. Se ele vai ser um dinossauro, eu vou ser um animal muitíssimo mais interessante. O dinossauro e o dragão, ninguém nunca viu um, mas tem que não sabe qual é qual. Qual é qual? O dinossauro. Então, a nossa astronomia, quando as crianças começam a estudar no ensino fundamental, é um cosmos morto, né? Pedra e gás. Que tristeza, né? Mas o Newton, que é um dos caras da ciência no Ocidente, textos deles que não são canônicos e foram banidos, faz descrições detalhadas do mundo extraterrestre e dos seres que neles habitam. Isso quase ninguém sabe de Newton. Então não era morto o cosmos de Newton. Mas a gente faz uma asepsia e oferece uma coisa sem vida para as crianças. Depois eu conto as histórias das coisas só dos homens e ele sorri porque tudo é incrível. Rei dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que a tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Gente do céu, quando que ele acordou, já não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. E a vida dele foi assim, todo dia igual. Agora, lá na casa dele, onde que ele morava com a mãe e a família, apareceu do nada uma riqueza, mas uma abundância. Mas, gente, tinha tudo, começou a aparecer. Tinha saca de arroz, saca de café, tinha lata de gordura,
Tinha saca de feijão, tinha tecido, fazenda, cama, tudo. A casa virou um palácio. Agora, eu fiquei muito impressionado com o minimalismo, como você desenha a história e nos conduz. Eu embarquei completamente, assim, teve momentos de angústia profunda. Quando ele acendeu a vela e pingou a vela nela, eu fiquei arrasado. Todos os tempos, entre todos os povos, as pessoas procuram amealhar fortunas, ouro, prata, pedrarias, enfim, bens materiais. Mas entre todos os viventes, entre todos os povos, existe um bem especial, um tesouro especial. É nada mais, nada menos que as crianças. Então, somos filhos das hordas e da brutalidade. Mas, ao mesmo tempo, a vida expressa pela imaginação sua capacidade uterina, placentária de regenerar processos. A tarefa que necessária e repetidamente se põe continua a ser a mesma. A tarefa de reencantamento do mundo. Reencantamento no qual a cultura luso-afro-ameríndio brasileira saberá certamente exercer a sua maestria. Todas as nações do mundo buscaram isso, a eternidade. Essa relação com a ancestralidade, na verdade, é uma forma da gente não morrer nunca. A gente não morre nunca. Eu sinto de um pé. Que falta me faz xodó. Mas como eu não tenho. Eu acho que a gente tem uma esperança mesmo de que a gente vai chegar nesse tempo que o menino impere e que a gente possa fazer dessas quadrinhas o nosso refrão. Você agora